Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional, 717, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional, 717, volume do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão, o princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Vão se transformar agora para a vida de animal irracional. E antes de se transformar para a vida de animal irracional, vão se transformar na vida do astral térreo, com o garfão na mão, para espetar esses materialistas que pensam que a vida é essa mesma, nascer, sofrer e morrer. Considera a morte como uma coisa de importância, consideram o nada como tudo sendo, e não sabem que o nada, nada é, e por isso são conjuntos de ruínas reunidas que por si mesmos se destrói. Em 1935 terminou a fase do pensamento, e por isso o pensador perdeu o direito de viver. Não sentiram as mudanças dessas energias por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza e não tem condições de sentir, mas tiveram condições de sentir as mudanças dessas três energias, porque quem governava a natureza era a energia elétrica e magnética. Era a energia elétrica e magnética. Tudo muito baratinho, tudo era barato nessa época. Hoje a inflação tomou conta de tudo, tudo inflacionado. Ninguém pode pedir empréstimo em banco, porque não vai poder pagar os juros, e o empréstimo que seja, porque a energia elétrica e magnética está a caminho da falência, porque terminou a fase do pensamento e entrou tudo em falência. E o mundo atravessa por essas horas tristes, e há milhões de milênios, vem a natureza aperfeiçoando a humanidade para, depois de pronta, voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem aperfeiçoando a humanidade, morrendo e nascendo, 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 para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase do amor da humanidade, para conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, pois todos são de raça racional, uma energia do mundo racional que está materializada na glândula pineal, no istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu progresso de pureza, por serem corpos de energia de vida eterna,
Hoje todos sabem o que são, porque assim são, de onde vieram e para onde vão, e de onde são. São do primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza, vem morrendo e nascendo, 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 preparando a humanidade para voltar ao estado natural, que é no primeiro mundo, que é um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E nada se cria, nada se perde, tudo se transforma de uma vida para outra. Vão se transformar para a vida de animal irracional. E antes disso, vão passar pelo astral térreo, com um garfão na mão, para deixar e tirar esses materialistas que se resumem a vida nisso. E o mundo está cheio de materialistas. Para o materialista, o mundo tudo é, a matéria tudo é. Não sabe que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E uma grande seca no Rio Grande do Sul, agora é que começou a chover, porque está chovendo em todo lugar. A chuva é de um modo geral. E em Santa Catarina, houve enchentes, que as casas ficaram submersas por causa de um tornado que passou por lá. E o mundo passa por horas tristes, muita tristeza no mundo, porque está tudo muito caro. Está tudo caro demais. E ninguém tem previsão de quando os preços chegarão a custo de salário mínimo. Salário mínimo são 7.200. Não dá para passar para a pessoa viver, porque está tudo caro demais. Está tudo inflacionado. A inflação aumenta e ninguém pode pedir empréstimo em banco. Os juros são muito caros e sabem que não vão poder pagar porque essas duas energias que comandam a natureza estão em liquidação. Tudo que o pensamento e a imaginação fez está em liquidação. É de um modo geral. E por isso a inflação está aí, na frente dos olhos de todos. E no Rio Grande do Norte, um terremoto que assustou milhares de pessoas. E na África caiu geada. E na América do Norte, frio de matar, chuva de geada. E muitos terremotos, muitos furacões, muitos tufões, muito tornado, num país que o vento é constante. E o mundo está cheio desses males da natureza, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e surgiu todos esses males, terremotos, furacão, tufão, tornado, e há milhões de milênios vem a natureza trabalhando para que todos voltem ao seu estado natural, morrendo e nascendo, 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 preparando a humanidade para voltar ao seu primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E o mundo é de transformações, devido a essa transformação racional, porque a energia do primeiro mundo está materializada no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal, e depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele.
através da energia racional, para desenvolver e desmaterializar a glândula pineal, que está materializada no istmo do mesencéfalo, que depois de desmaterializada, todos voltarão para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Vão se transformar na categoria de bicho irracional. Depois de correr o astral térreo para acordar esses materialistas, espetar esses materialistas com o garfão na mão, que resume a vida como nascer, morrer e sofrer. Assim que considera os materialistas que a vida é essa mesma. Para os materialistas, consideram a vida assim, é nascer, sofrer e morrer. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão botando os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros botando o livro debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio. E o pensamento não foi feito para acertar. E aí estão os desacertos do pensamento, porque não foi feito para acertar. Ele foi feito para dar uma chuva de pau no pensador. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nesta viagem, o pensamento não avisa. E muitos perdem a vida em desastre de trem, em desastre de avião, em desastre de automóvel, em desastre de submarino. E outros com outras extravagâncias, porque são muitas extravagâncias. E os desastres são muitos. Muitos são enfeitiçados e acabam indo parar no hospício. É magia negra pura. No tempo que a energia elétrica e magnética governava a natureza, tudo ia muito bem. Hoje, quem está governando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio, e que é a energia racional, que vai desmaterializar o habitante do mundo racional, que está materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Vão se transformar agora para a vida de animal irracional. E antes de se transformar para a vida de animal irracional, vão se transformar na vida do astral térreo, com o garfão na mão, para espetar esses materialistas que pensam que a vida é essa mesma, nascer, sofrer e morrer. Considera a morte uma coisa de importância, consideram nada como tudo sendo, e não sabem que o nada, nada é, e por isso são conjuntos de ruínas reunidas que por si mesmos se destroem. Há milhões de milênios vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Porque ninguém quer ser mais um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E o mundo está passando pelas horas mais tristes de sua existência. A fase do pensamento terminou em 1935 e pensar não resolve mais nada. Com o pensamento, ninguém resolve mais nada. E não sentiram as mudanças dessas energias por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir a mudança dessas três energias.
No tempo que a energia elétrica e magnética comandava a natureza, as coisas eram muito baratinhas. Era barato demais. Agora entrou a inflação e ninguém pode pedir empréstimo em banco, porque depois não pode pagar nem os juros, nem o empréstimo, porque o pensamento e a imaginação estão a caminho da falência, porque terminou a fase do pensamento em 1935. E no Rio Grande do Sul, uma grande seca. Em Santa Catarina, uma tromba d'água produzida por um tornado encheu tanto que as casas ficaram submersas, com os telhados de fora. E no Pantanal do Mato Grosso, uma grande seca. Morreu muitos peixes e muitas aves aquáticas por falta de água. Hoje em Cuiabá está chovendo tanto, uma tromba d'água que caiu lá. E as pessoas estão levando o gado para a montanha para não ser levado pela correnteza. No Rio Grande do Norte, terremotos, um tremor de terra, um abalo sísmico que se passou no Rio Grande do Norte. E nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. Vão se transformar agora para a vida do animal irracional. Mas primeiro tem que correr toda a hierarquia do astral térreo com o garfão na mão, espetando esses materialistas, pensando que a vida é essa mesma, que é sofrer e morrer. Os materialistas ficam pensando que a vida é essa mesma. E por serem materialistas, pensam que são donos da matéria, destinada que é a matéria, que não passa de um conjunto de ruínas reunidas, que por si mesmo se destrói. O mundo está catastrófico, porque este mundo não é de ninguém. Aí há uma energia do mundo racional que está materializado na glândula pineal, que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, o corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para levar ao seu estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E assim sucessivamente, para levar no seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia, com o seu progresso de pureza. Assim vem a natureza há milhões de milênios, trabalhando para levar todos ao seu estado natural. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, através da cultura racional. E quando desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, volta ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E muitos terremotos, e muitos vulcões, e muitos tufões, e muitos furacões, e muitos tornados. Onde passa um tornado, derruba todas as casas. Depois vem uma grande enchente. Esse é trabalho de tornado. Esse é o trabalho do tornado. E o furacão e o tufão têm dado grandes prejuízos na América do Norte, porque quando passa um furacão, arranca casas, arranca tudo. E quando passa um tufão, também da mesma forma. E eles já têm aparelhos para anunciar suas passagens nesse primeiro mundo.
Estamos na era do fogo. Tudo agora é resolvido pelo fogo. Os assaltos nas casas de família, todos são rendidos pelo fogo. Os assaltos a banco, todos são rendidos pelo fogo. Estão passando por uma fase de salve-se quem puder e se puder. A violência está demais, fora os sequestros, fora o terrorismo, que nas nações existem muitos terroristas, porque estão com pensamento seco, já não sentem mais o que fazem, já não sabem mais o que fazem. E outros com pensamento enfraquecido, dando para os tóxicos e entorpecentes, dando para fumar maconha, tanto para cheirar cocaína, porque estão com o pensamento enfraquecido, porque esta mudança de fase abalou o sentimento de todos, criou um vazio dentro de todos, e esse vazio é preenchido por tóxico, entorpecente, que é a cocaína e a maconha. E tem morrido muitas pessoas por causa disso. A violência sobre isso está muito grande. Todos que usam tóxicos estão perdidos na mão da polícia, porque estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. E as guerras não cessam por causa da era do fogo. Quem tem mais fogo é que vence a guerra. Na era do salve-se quem puder e se puder. E há milhões de milênios, vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para, depois de prontos, levar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E assim está a vida, perigosamente. Agora, os que estão ligados à energia racional estão ligados à natureza, orientados pela natureza, favorecidos pela natureza, são guardados pela natureza. Esses não acontece nada, porque tem a natureza ao seu favor. E com a natureza ninguém pode. Com a natureza só pode com quem fica raciocinando, porque está dentro da natureza. Porque a energia do mundo racional está aí, materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural. E todos estão atravessando a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Esta é a era dos pensadores, que os pensadores estão atravessando, e ninguém ainda se deu por ela. A continuação dessas mensagens se encontra no 718, volume do Histórico.